congregações marianas do Brasil, né? Daqui a pouquinho o Padre Silvanei vai estar com a gente, e aí a gente já pode, não sei se o Padre Silvanei já estiver por aí, quiser mandar o convite, ainda não vi se o Padre Silvanei já entrou com a gente, para que a gente possa iniciar então esse nosso momento de bate-papo. Vou aguardar um pouquinho, Padre Silvanei mandar um convite para que a gente possa então iniciar o nosso bate-papo. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo a nossa conexão aqui com o Padre Silvanei. Padre Silvanei, o senhor me ouve bem? Sim. E você? Muito bem, Padre. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, salve Maria. Salve Maria. Que alegria, Padre, ter o senhor aqui com a gente mais uma vez, né, aqui com Mais Que Amigos, para esse bate-papo nosso, né? Ótimo. Para mim é um prazer estar aqui, né? E a gente, de forma assim bem informal, né? Realmente um bate-papo. Um bate-papo. Isso mesmo, Padre. Padre, eu creio que o senhor já esteve aqui com a gente algumas vezes, em outras, até que nem eram lives, junto com a gente nesse trabalho do Mais Que Amigos Marianos, mas creio que deve ter alguém aí que ainda não o conheça. Quem que é o Padre Silvanei? De onde que o senhor fala para a gente? Gostaria que o senhor pudesse se apresentar para a gente. Sou o Padre Silvanei Caixeta, né? É um sobrenome desconhecido de forma externa, mas na minha cidade é uma família bem grande. Eu sou de Patos de Minas, região ali do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, mas a minha vocação, a minha formação final se deu na Diocese de Janaúba, onde eu conheci as congregações marianas, né, e onde me encardinei. Então eu exerço o meu ministério aqui na Diocese de Janaúba. E estou na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Matias Cardoso, onde nós detemos o título de Primeira Igreja de Minas Gerais. Está bem acabadinha, faltam os cuidados, né, de toda a organização do Estado, até mesmo do município para cuidar, mas estamos aí. Muito bem, Padre. Padre, para a gente poder iniciar, o senhor poderia fazer para a gente uma oração inicial, para a gente iniciar o bate-papo? Vamos lá? Ótimo. E como nós já estamos aí batendo as portas, né, de Pentecostes, vamos então pedir ao Espírito Santo que nos conduza, que nos orienta, que nos realmente abra o coração para bem servir a Deus conforme o mês nos convida. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes nos corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua santa consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Muito bem. Padre, o motivo do nosso bate-papo hoje, então, é que a gente pudesse falar um pouquinho, né? Nós já entramos no mês de maio, né? Esse mês com que a igreja e todo católico cristão, mas para que nós também, que somos consagrados, dedica esse mês especial a Nossa Senhora. Que a gente pudesse estar conversando um pouquinho sobre esse mês, como bem a gente vivenciar esse mês, para que a gente possa melhor vivenciar, né, esse mês de Maria, mês das flores, como a gente, mês dedicado a Nossa Senhora, né, Padre? Se esqueceu do mês das noivas. Ô, mulherada que gosta de casar em maio. Muito bem. Então, eu acredito que até mesmo essa questão das noivas
se dê também nesse sentido totalmente mariano, que, querendo ou não, nós ainda carregamos de nossas tradições, né? Então, fica aí até o desafio, como viver esse mês de Maria. A igreja, ela tem toda uma dinâmica litúrgica para se caminhar, né? E diante Sim, disso a gente experimenta a história da salvação em todo ano litúrgico. Mas nós temos também no ano civil, né, no caso o mês, não nos tempos litúrgicos, esses temas que nos ajudam também a, a não desassociar o tempo litúrgico, mas eu acredito que agrega, né? E até mesmo dentro das piedades populares. Aí entra a questão do mês vocacional, o mês da Bíblia, e, no caso, o mês mariano, dentre tantos outros, né? Só que sim. acaba que, diante desse costume, fica muito assim, fica muito preso àquela questão de preceitos, né? Não só de preceito, Sim. mas aquela coisa assim, muito, muito básica. O mês da Bíblia, então eu vou abrir a minha Bíblia aqui e já estou vivendo o Já meu estou mês vivendo. da Bíblia. E o mês de Maria, o que que eu faço? Reza o Né? Às terço. vezes é, ou às vezes fica até assim, meio perdido nesse sentido, porque a igreja propõe a coroação, mas aí a coroação só no último mês de maio, ou no primeiro, e principalmente agora nesse tempo difícil, a participação física se torna mais complicada, né, para essas atividades. Sim, sim, Mas aí que entra a nossa devoção particular. Primeiro, você tem o seu altar em casa, né? Então, aí já começa por aí. Se no mês da Bíblia a gente coloca ali né, o altarzinho com a Bíblia e tudo, por mais que ela fica ali jogada, tadinha, assentando poeira, sim. mas e nesse mês de maio é uma proposta, né? Nós fazermos o nosso altarzinho. O que que tem, o que que pode ter nesse altar, né? A sua devoção, a sua imagem, ou às vezes o título de Maria, né? Que você tenha. Talvez não tenha imagem, mas pode ser uma figura, né? Um impresso, não a imagem. Isso. Um ícone, né? Isso. Então, assim, mas que toda vez que você olhe para aquilo ali, que seja o seu lugar de oração, que seja o seu lugar que vai te lembrar das virtudes, vai te lembrar daquilo que Nossa Senhora é para você. Como também, olha só, já que é uma experiência do mês, né, mensal, você pode Mensal. também, como deve, fazer uma proposta de vida. Então, olha só, da Olha mesma só. forma que da mesma forma que a gente começa a quaresma com quarta-feira de cinza, olha, rasgai o coração e não as vestes. Uhum. É, né? Ou seja, como que eu vou viver, como que eu vou experimentar, como que eu vou vivenciar todo esse mês mariano, porque rezar o terço já é obrigação de todos os dias, né? Sim, Principalmente para quem é consagrado, para quem realmente consagrado. quer viver. Então, a primeira questão é fazer o altar na sua casa, no seu quarto. Ô, padre, mas eu não tenho espaço. Não sei. Gente, um tamborete, uma cadeira, né? Alguma coisinha, Sim, coisa simples. A simples. gente fica querendo romantizar. Esses dias eu estava comentando na missa, domingo agora, a questão se não me engano, do amor, né? Às vezes a gente romantiza muito o amor, mas esquece de vivê-lo, esquece de colocá-lo em prática, né? Os Sim, padre. jovenzinhos hoje conhecem o outro, passam uma semana, eu te amo. Gente, o quão Sim, pesado é dizer eu te amo, o quanto é doído, o quanto é custoso dizer eu te amo, né? Então, assim, não é sim, padre. simplesmente rezar o texto, não é simplesmente olhar aquela imagem. Mas algo também, o Rogério, que Sim, padre. antes deste altar, né, em casa, é justamente ter Nossa Senhora como devoção.
Então, não sim, é escolher aquela imagem, aquele título só por simpatia, né? Aí entra de novo o romantismo. Ai, eu gosto de Nossa Senhora, sei lá, Aparecida por causa disso, por causa daquilo outro. Então, tipo assim, opa, peraí, aquele título de Nossa Senhora tem um motivo. Então, não é à toa aquele título, não é, né? sim, Tem um sentido. Então, qual é o título da sua devoção mariana? Qual é a sua Nossa Senhora, vamos dizer assim, né? sim. Cuidar para não confundir, misericórdia. Mas esse título é principalmente assim, eu estou numa região onde tem muitas pessoas simples, né? Então, nossa, tem hora que a gente é engraçado essa confusão de santas com a Nossa Senhora, né? Mas, enfim, é uma Sim, catequese que nos falta e às vezes é até um sim, convite agora para nós, né? No mês mariano, ajudar aquelas pessoas com os títulos de Nossa Senhora. Mas voltando ao assunto. Então, primeiro, ter o seu título, a sua devoção bem consciente. Por que que eu tenho devoção a esse título de Nossa Senhora, né? Aí sim, esse altar vai ter sentido. Não vai ter simplesmente a imagem, né? E, e que realmente isso possa fazer sentido na sua vida. Porque sim, padre. aquela... sim, pode dizer. É assim, padre, porque às vezes, muitas das vezes dessas devoções, não é nem a gente que escolhe o título, às vezes é ela que nos escolhe por alguma ação, pelas nossas orações. Por exemplo, tem pessoas que vão à Aparecida ou que vão a outros santuários e lá ele descobre a sua verdadeira devoção por aquele título, né? Então, às vezes, é ela que nos escolhe, né, padre, para que a gente possa ser realmente devoto daquele título, que seja de Fátima, que seja de Guadalupe, né? Enfim, normalmente é por uma. Como que eu vou falar para o senhor aqui? Como que se fosse por é mais que um sentimento ali, é um momento com que a pessoa passa que tem essa escolha, né? Não é como o senhor diz, por uma imagem bonita, né? Que a gente escolhe, né? Sim. E dentro disso, já que é um bate-papo, deixa eu contar uma experiência minha. Sim, Eu, no meu tempo de infância, adolescência, enquanto eu morava com os meus pais, comunidade rural, então a gente não tinha muitos atrativos, né? Então eram muito limitados. E meu pai, todo santo dia, antes de tirar o leite dele, ele ouvia a consagração transmitida pelo rádio na voz de Padre Vitor. Então sim, era Nossa nossa, Senhora Aparecida. Então desde quando eu nasci, eu tinha carteirinha dos devotos, né? devotos. Nem sabia o que era isso, mas eu tinha minha carteirinha. Então, assim, passei a minha infância, a minha adolescência ouvindo Nossa Senhora Aparecida, ouvindo Nossa Senhora Aparecida. E entrando no seminário, que aí já começou essa questão de Nossa Senhora, o que é Nossa Senhora na minha vida, né? Porque até então quase que era essa devoção popular de mais um santo, né? Enfim. Sim, Aí sim, quando eu entrei no seminário, que começou, opa, peraí, eu tenho que ter Nossa Senhora, mas eu também posso ter outros santos que, né? Enfim, sim, sim. aí eu não gostava de Nossa Senhora Aparecida, né? Não gostava nesse sentido, misericórdia, gente, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Porque parece que eu ouvia demais. Tudo era Nossa Senhora Aparecida, tudo era o santuário, tudo não sei o quê. Eu falei, não, gente, deixa, né? E eu fui fazer uma experiência pastoral numa paróquia de Nossa Senhora do Carmo. E fato é que lá era uma quase paróquia. Então eu acompanhei aquele processo de paróquia, né? De elevação à paróquia. Então eu falei, opa, vou agarrar com Nossa Senhora do Carmo, é essa. Como também eu tinha um apreço, né, eu tinha uma admiração muito grande para os carmelitas, a vida, né, toda monástica e tudo. Então eu falei, não, é Nossa Senhora do Carmo. E fato é que, por um bom tempo na minha época de seminário, eu tinha o título de Nossa Senhora do Carmo como devoção. Então, muitas coisas eu fazia, né, atribuía ali as cores, o bege, o marrom e tal. E assim foi a minha vida.
Depois de ordenado padre, na minha paróquia, na paróquia que eu estava como vigário, nós tínhamos a visita da imagem peregrina, né? A réplica de Nossa Hum, Senhora Aparecida que ia visitar. E, enfim, é, a paróquia tinha 95, 97 comunidades rurais na época. Então, cada dia a gente ia em 4 setores de comunidades rurais para dar a oportunidade de toda a paróquia, né, poder fazer ali a sua homenagem, porque a gente bem sabe, a devoção brasileira, ela é muito forte, Nossa Senhora Aparecida, né? sim, sim. Então, assim, a comunidade pode ter o título de Nossa Senhora de Fátima, mas que dá dia 12 eles comemoram também. Sim, Então, sim, exatamente. é muito legal. Aí sim, eu fui o primeiro dia nas 4 comunidades. No outro dia, o pároco foi nas 4 comunidades. E no terceiro dia, eu, né, o que a gente estava revezando, eu fui em outra leva de comunidades, 4 comunidades, que é a mais distante e que era um lugar que tinha certo perigo à noite, questão de roubos e tudo. Terminando ali a última missa, e a gente sempre falava, né? Olha, pessoal, a coleta é destinada ao santuário, né? Tudo. E a imagem estava naquela redoma, né? De madeira e vidro. Uhum. Então, a coroa muito reluzente. Então, assim, acaba chamando a atenção no sentido material, né? Sim, Apesar que é só réplica, se a gente for olhar assim, em termos de imagem, não tem muito valor. Mas acaba que quem não tem uma certa né, consciência religiosa, vê só a questão material. Enfim, terminando aquela celebração, a última, já estava bem tarde, então eu passei em uma outra comunidade para deixar o que estava me ajudando com o trajeto, né, porque era de setor em setor, então era um trajeto que até então eu não conhecia. Aí, saindo dessa comunidade, eu estava no passageiro e observei que tinha 2 motoqueiros nos seguindo, né? Mas até sim. então não me preocupei, enfim. Aí eles nos ultrapassaram e esperaram na esquina, né? Numa rotatória que tinha lá. Comunidade rural, então não é bem rotatória, era um trevo lá. Sim. Aí o que acontece? Ao invés de seguirmos para a cidade, a gente virou para deixar esse moço que estava nos ajudando com a estrada. Aí esses motoqueiros continuaram nos seguindo, aí eu preocupei um pouco, porque aí eu lembrei de toda a situação, né, tal. Aí eu percebi que o motorista também ficou meio apreensivo, mas nós não falamos nada. E tinha alguém conosco no banco de trás. Mas enfim, seguimos uma certa distância, parou. Quando chegou na casa desse moço, ele falou: padre, vai com Deus e cuidado, viu? Aí eu já mais ou menos sabia, né? Falei: sim, com certeza. Aí Uhum. pronto, eu e esse outro que estava comigo, voltamos, né? Pegamos a estrada para a cidade. Não sei como, que nós saímos em outra comunidade que não tinha nada a ver, que fazia parte Uhum. desse setor também. Mas aí, a hora que nós chegamos nessa comunidade, que demos de frente para a comunidade, né, eu assustei e falei: uau, mas o que nós estamos fazendo aqui? Não é por aqui. Aí ele perguntou, né? Falou: padre, mas o senhor virou? Eu não lembro do senhor ter virado, porque tinha que ter virado. O trajeto para a cidade era reto. Para ir para essa Uhum. comunidade, a gente tinha que ter pego à direita. Falei assim: não, você viu? Eu não virei, eu segui sempre reto. Aí, enfim, chegamos nessa comunidade. Agora, para voltar. Para a gente voltar para pegar essa estrada, ficava contramão. Então, vamos tentar outro caminho aqui para a cidade. Rogério, mas nós atravessamos tanta biboca, tanto lugar feio, tanto lugar esquisito, que a gente nunca Sim. tinha passado. Demoramos. Enfim, até que não sei quantas horas depois nós chegamos num ponto conhecido. Fala: nós já também, nossa, nós já estávamos em outro setor. Uhum. Aí, enfim, conseguimos chegar na cidade. Aí pegamos o asfalto do outro lado da cidade. Aí chegamos, deixei a imagem lá preparada para o padre seguir, né, para o outro dia de manhã. Isso já estava bem tarde Sim. da noite. Aí, enfim, no outro dia, eu estava lá tomando café, de repente esse moço chega, né? Padre, o senhor ficou sabendo? Eu, o quê? Eu não sei, né?
tinha 3 motos fazendo barreira lá em tal lugar, que era justamente o lugar que a gente ia passar, né? Falei assim, sim, não, isso é bobagem sua, é que geralmente o pessoal, né? Padre fulano, aí deu os detalhes, né? E realmente tudo indicava que tinham 3 motoqueiros, 3 motos, né? Possivelmente 6 pessoas, ali fazendo uma emboscada para, né? Sei lá. Enfim, toda essa volta, né? Toda essa história para sim. contar que depois desse dia eu percebi como um milagre de Nossa Senhora, porque assim, tem muito mais detalhes, né? Mas aqui não dá para contar, porque senão o tempo vai todo na história. Mas tudo indica, Rogério, que realmente seria bem complicado para nós que iríamos passar ali. Eles colocaram pedras, né? Para realmente não ter jeito de passar. E eu vejo como realmente um livramento de Nossa Senhora. Primeiro, porque como que ela nos desviou da estrada? Desviou da Literalmente, estrada. não tinha como. Não sei como que eu entrei nessa estrada para sair nessa outra comunidade. Então, assim, depois nós ficamos, né, pensando, como? Onde que nós entramos? Porque essa estrada eu estava acostumado. Essa era assim, de ir embora Era era fácil, né? conhecida. Era reto, Rogério, era reto. Não sei como Sim. que eu virei. Enfim, aí o primeiro. Aí o segundo, de ter realmente voltado por outra estrada, porque a gente poderia ter voltado todo para realmente pegar essa conhecida e voltar. E nós pegamos uma outra que nem eu nem ele conhecíamos, né? Conhecia. Enfim, É. aí foi juntando e realmente foi milagre. E a questão do valor material, né? Porque quem ouve que nós já tínhamos passado em 3 comunidades, aquela era uma quarta, aquela coroa esplendorosa, e, Uhum. né? Então, assim, infelizmente a maldade humana está aí. E quem é de Sim. Rio Pardo, eu estou vendo alguns aqui de Rio Pardo, vai saber onde é. Eu estava lá em Nova Aurora, aí eu passei por Terra Quebrada. Oh, misericórdia! Enfim, mas essa história é para dizer, olha só, então hoje eu tenho um carinho pelo título de Nossa Senhora do Carmo, mas hoje eu até comprei, fiz questão de ter a réplica, né, na redoma, da mesma forma, Sim. porque sim, esse fato mexeu muito comigo, né? Então, assim, voltando ao É. assunto, né? Sim. Ela nos escolhe, A- né, padre? Ela nos escolhe, não, justamente. não tem como, né? Não tem como. E olha só, a Não tem primeira como. paróquia que eu fui como, né, estágio pastoral e que eu me ordenei padre foi Nossa Senhora da Conceição. Hoje eu estou na paróquia Nossa Senhora da Conceição como padre. E a gente sabe que Nossa Senhora Aparecida é Nossa É Senhora da Conceição. Conceição. Então, assim, tá Sim, tudo interligado. sim. Mas, enfim, então essa é a dica fundamental, né? Realmente para experimentar, para viver bem o mês mariano, é realmente ter essa intimidade com esse título de Nossa Senhora, seja ele De Nossa qual for. Senhora. É. E se ainda alguém ainda não teve esse discernimento de qual, com certeza em algum momento, né, padre, ela vai nos escolher, ela vai nos mostrar qual que é o título que a gente vai. Basta a gente estar inserido nesses momentos devocionais aí que uma hora ou outra ela vai nos escolher, né, padre? Ela vai nos escolher, com certeza, né? Sim. E enquanto ela não te escolher, você escolhe. Igual no meu caso, eu ainda tenho um apreço Sim. muito grande por Nossa Senhora do Carmo, né? Mas existe essa possibilidade. Então deixa ela, mas escolha. Não fique esperando Sim. de braços cruzados. Cruzados, exatamente, exatamente. Padre, e dentro desse mês, a gente, principalmente aqui nós falamos para os congregados, né? Aí a nível de Brasil com essa live, nós temos o mês, o terceiro domingo que é dedicado aos congregados marianos, né? A gente vive aí nesse tempo de pandemia, a gente não vai poder se reunir, creio que a maioria das federações, como é o de costume, de fazer aquela festa. E aí, como que a gente vai vivenciar, padre, mais esse momento especial que a gente tem no mês de maio aí, que são da concentração, dia do congregado? Sim, antes de comentar isso, só dar um abraço no pessoal aí que está comentando, né? Saudade, Sim, tudo, olha lá. sim. Olha lá, o padre me ensinou a amar Nossa Senhora Aparecida. Realmente, tá vendo?
tem situações que a gente lembra, né, que é interessante e que entra justamente nessa escolha que ela faz nossa, né, Elisete? Enfim, olha só, é um desafio, né? Primeiramente, é um desafio porque exige de nós uma das virtudes de Nossa Senhora, que é justamente a paciência. E dentro dessa paciência, a humildade. Então, esses dois pontos são fundamentais para a gente realmente perceber que as coisas estão nas mãos de Deus. O bom é que tem várias federações, eu estou percebendo, que já tem uma certa flexibilidade e que, de certa forma, vai celebrar de forma ali, né, a sua federação, ou até mesmo a sua congregação. Que bom! O importante é não deixar de celebrar esse dia. A confederação está com uma proposta aí bem simples, bem, né, sem floreios, justamente por causa dessa possibilidade das federações e congregações se reunirem, né, mesmo que de forma bem cuidadosa. Mas, enfim, é uma experiência que a gente pode ter dentro desse mês mariano, esse dia que é nosso, né? Mas esse dia é nosso por causa dela, a gente não pode esquecer disso. Então, assim, vivenciar o dia do congregado mariano é quase aquele domingo de Páscoa de nós fazermos a renovação das nossas promessas batismais, né? Então, é um dia interessante para a gente fazer para retomar essa nossa consagração. Aí que vale, e já emendando, né, a questão do nosso altar e tudo, o porquê da sua devoção, aí entra também o questionamento: como que eu vou vivenciar o dia do congregado mariano com a minha devoção, né? Então, assim, não adianta eu somente usar a fita, bonitinho lá e tudo, sendo que essa minha devoção a Maria está de forma separada da minha prática de consagrado, né? Então, diante da pandemia, 2 pontos fundamentais: humildade e paciência. E dentro disso também, né, a obediência. Então, não queira desobedecer às normas sanitárias, não queira desobedecer o pároco, porque a nossa vida é o que a gente tem de mais sagrado, né? Com certeza, então, padre. às vezes vale a pena a gente abrir mão de mais um ano sem encontro presencial e o ano que vem a gente poder estar todo mundo se abraçando, beijando e, né, aquela multidão toda que a gente gosta. Exatamente, padre. Ótimo. Você vai fazer uma pergunta, pode dizer, que eu falo muito, qualquer coisa você interrompe aí. Não, padre, é só assim, que assim, por mais que a gente saiba de toda a situação que a gente está vivendo, como o senhor falou, é importante a gente obedecer cada pároco, os bispos, de acordo com a realidade da vigilância sanitária de cada paróquia, cada diocese, mas lá no fundo, assim, ainda fica aquela sensação da falta daquele encontro, da falta da gente reunir com os congregados, né? Então, para a gente suprir essa necessidade dessa falta, do abraço, de às vezes congregados de outras congregações que a gente só encontra nesse dia, então realmente é difícil, mas a gente tem que entender, padre, dessa situação e vivenciar de uma outra forma, né? De uma outra forma até que a gente possa se encontrar, né, padre? Sim, e Fabiana até colocou aí, né? Saudade desses nossos encontros. E realmente, porque sim, nós somos humanos, nós somos totalmente sensíveis, né? Então, e olha só, isso até leva a gente a perceber. Eu vi que Marcos Peluzzi também está participando aí, intérprete de Libra. Então, assim, olha só, quando a pessoa perde uma capacidade, por exemplo, auditiva, né, no caso dos surdos, Sim. Tem toda uma dinâmica para se experimentar os outros sentidos, né? Então, assim, é impossível nós vivermos sem esses sentidos. Então, nós humanos que precisamos muito desse aspecto, né, vivencial, e principalmente nós brasileiros, porque a gente observa que tem alguns países aí que isso não é tão importante para eles, né? Mas para nós brasileiros
isso está nos custando muito. Mas mais um desafio, né? São sempre os desafios, que nós agora somos chamados a viver em casa aquilo que muitas vezes nós não vivíamos. E mais uma vez entra, né, a paciência, entra a me fugiu o termo. Mas enfim, olha só, agora que está na hora da gente viver a igreja doméstica, então qual foi a Isso. última vez que você abraçou o seu pai, né? Qual foi a última vez que você beijou ali seu filho, que desejou, né, uma boa noite, que você abençoou ele? Então, assim, a gente pode suprir essas nossas carências que a gente tinha com os outros. Às vezes a gente tinha uma liberdade tão grande com os outros de abraçar, de brincar, de apertar, né, de tal. E com os nossos dentro de casa era aquela, né, imparcialidade, aquela Sim. distância. Eram É, como família de ouriços, né, de porco-espinho, sei lá como é que chama. sim. Então, em casa, todo armado. E às vezes fora a gente abraçava. Então, assim, é mais um desafio que somos chamados, né? Sim, chamados a viver nesse tempo, né? A mudar o nosso jeito de vivenciar os nossos momentos de oração, né, Padre? E o senhor comentou ali um pouquinho antes a respeito de que a confederação está preparando para a gente aí no domingo do congregado uma programação. O senhor já tem aí, padre, alguns dados dessa programação? O que vai ser, horário, alguma coisa nesse sentido, para que os congregados possam acompanhar? Sim, vai sair, né, direitinho, não tenho aqui agora, mas pelo Sim, que eu me sim, lembro, vai começar pela parte da manhã, ali eu acredito que por volta de 9, 9h30, né? Uma, uma abertura, uma apresentação, né, do dia do congregado, uma palavra. A sim. missa com Dona Maceno, 10h30 da manhã. Aí depois temos também a apresentação das cores. Então, cada core tem, se não me engano, também a Juventude Mariana. Então, vai ter uma certa apresentação daquilo que a congregação mariana vivenciou, experimentou e foi chamada, né, a testemunhar nesse período de pandemia. Né? Então, estão se preparando, né, sei lá, vídeos, fotos ou alguma coisa nesse sentido. Infelizmente, não, né, não pôde aglomerar para preparar esse material, mas seria essa coletânea de atividades Sim, para relembrar os nossos passos para bem viver para frente, né? sim, sim. E esse trabalho todo vai ser divulgado por um canal, né, padre, do YouTube que a Confederação criou. Se eu não estiver errado, Confederação Nacional das Congregações Marianas do Brasil. É o canal do YouTube, né, padre? Isso, eu acredito que Isso. seja. É o canal. Eu vi lá, eu já curti o canal. Até eu vou convidar aqui, padre, se o senhor me permite, as pessoas que estão assistindo a gente, convidar a curtir o canal lá, para que daí, quando chegar as notificações lá do dia 16, né, que é terceiro domingo de maio, dia 16, fui conferir aqui, para que possa estar acompanhando esse momento, então, do Dia Nacional dos Congregados Marianos. E eu sei que também as federações, algumas outras também no particular, aí vão estar fazendo alguns trabalhos também, mesmo que online, para poder vivenciar. Mas importante a gente ver esse trabalho da confederação também, né? Eu vi lá também, padre, que até eu creio que foi, eu vi até que o senhor postou e comentou a respeito que tem um tema e um lema. O senhor pode comentar para a gente, para esse dia, para esse ano? Isso, olha só, eu não posso falar muito, mas já vou dar algumas pitadinhas aí para aquecer o coração e suscitar curiosidade mais ainda. Mas então, Sim, olha só, o tema desse ano é diferente dos outros anos que abríamos a proposta para as federações, para ações, né, o pessoal da sugestão e sim, tudo, mas pelo fato de não termos tido a assembleia e tudo, quando nós pensamos, né, no dia do congregado, para a gente fazer essa análise, para reunir e tudo, ia ficar um pouco complicado, mas também diante do que estamos vivendo, diante da experiência que nós temos,
me veio muito à mente, né, me suscitou muito a questão desse tema e desse lema. Então, no dia da reunião da confederação, eu propus esse tema, e que, de certa forma, todos acolheram, né? Então, eu acredito que ele está bem presente, ele é bem urgente para a nossa vida hoje. Por que então, né? Na minha oração, me via muito essa questão de que muitos, não só congregados, mas como padre, né? E graças a Deus eu tenho uma relação muito boa, extra-paróquia, extra-paroquial. Que bom. Então, assim, eu percebia que muitos estavam desanimados, ou estão ainda, né? Desanimados. Toda essa questão de pandemia mexeu muito com a questão psicológica, até mesmo espiritual, a falta de fé, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa já estava desistindo, né? Então, nossa, é complicado quando a gente passa a noite pescando, que é a nossa profissão, e não pega nada. Então, se eu já sou experiente, eu já tenho habilidades, eu passei a noite pescando e não peguei nada. De repente, eu ouço uma voz, até então desconhecida, né? E fala que acredita em mim. E fala para eu arriscar mais uma vez. Joga, né? E às vezes, olha só, eu não posso falar muito, mas olha só, o tanto que é estranho, porque alguém que é desconhecido, eu sou profissional aqui, eu que sou pescador, me fala para jogar ali, naquele lugar ilógico. Mas como assim? Opa, né? Aí que entra. Deus age na nossa vida de forma tão ilógica, de forma tão estranha. Então, olha só, nós estamos nessa noite em que nós estamos fazendo de tudo para pescar, para se alimentar, seja ela no sentido literal, né, porque a gente acompanha aí tantas situações socioeconômicas, né, mas também a questão Sim. espiritual. Às vezes a gente reza, o que eu acho que Fabiana, né, que colocou aí, que saudade dos nossos encontros, Isso, foi ouvimos ela. também tanta gente falar que tem, ô Rogério, tem até hoje pessoas que não puderam participar presencialmente da Santa Missa, né? Seja ela por comorbidade, seja ela por idade, então assim, né? Então assim, tem tantas pessoas sedentas, querendo ali o peixe, e às vezes jogando a rede, se arriscando e não encontra nada. Aí vem uma ideia louca de jogar a rede aqui, né? Então, assim, tá na hora de nós lançarmos, de nós nos arriscarmos e ir para águas mais profundas, né? Nós temos aí tantos meios, nós temos... E às vezes a gente não pesca. Então, em base a isso. Sim, sim, padre. É interessante que se a gente for pegar a própria regra de vida e a gente for olhar lá, fala que a congregação está inserida em todos os meios, no meio de comunicação, na família, né? Quando o senhor traz o tema para a gente que está aqui, avance para águas mais profundas, vai ser o tema do dia do congregado. E por causa da tua palavra eu lançarei as redes. É um desafio bastante grande para nós hoje, porque de repente, dentro dessa situação que a gente viu, sem poder se encontrar, sem poder se reunir, a primeira, a primeira emoção das pessoas é se fechar. Meu Deus, não tem o que fazer, né? Porque a gente estava acostumado a um modelo presencial, um modelo que a gente vinha, digamos assim, trazendo lá, que até automaticamente de alguns anos, né? E a gente se vê num modelo de ter que renovar. Então, esse avançar, ele traz aí uma reflexão bastante diferente para a gente esse ano, né? Que normalmente, eu falo diferente assim do tema, porque normalmente nos outros anos sempre tinha um vínculo com a devoção, um vínculo com a Maria, um vínculo com Nossa Senhora, e esse ano ele traz uma temática totalmente diferente do que a gente estava acostumado, que normalmente quando vai para voto em assembleia é escolhido os temas marianos, né, padre? Isso. Mas, assim, eu acredito, como eu disse, né, por causa da urgência do momento.
né? E diante disso também, a questão de lançar as redes, alguém comentou, nós estamos numa rede, nós estamos interligados. E se a gente for olhar, quantas pessoas que nem o WhatsApp tinham, né? Nem o, como diz meu pai, o telefone de deslizar o dedinho tinha, e que hoje Sim. já se viu obrigado a estar interagindo nessa rede, né? Então, olha só, nós temos a rede nas mãos e nós estamos na rede. Então, interessante quando você coloca aí essa a ausência da devoção mariana, né? Mas isso nos leva também a refletir que, no caso, diante dessa associação, né? Olha só, Maria, por mais que ela conhecia toda a promessa, por mais que ela, né, tinha noção da coisa, então quando ela foi, ali teve aquele encontro com o anjo que teve a anunciação, a vida dela mudou, né? Então assim, ela se arriscou a jogar a rede de uma maneira totalmente diferente do que ela tinha pensado para a vida dela, né? Então, assim, de forma indireta, nós podemos fazer essas associações com a devoção mariana, não só com o que ela vivenciou, mas aquilo que nós somos chamados a ver, né, diante da nossa devoção a ela. Então, assim, não sei se foi proposital nesse sentido, né, Sim, ou claro. diante dessa coisa, mas de forma particular eu achei muito conveniente essa reflexão, né, que é todo aqueles versículos, né, não só o tema, o Sim, versículo em si, sim, sim. mas eu vi que se fez urgência nesse momento. Sim. Até o senhor falou assim do senhor não comentar muito, que pelo que eu percebi, o senhor está preparando para falar no dia do congregado, né? Isso é que o senhor está se ausentando aí para segurar o que vai falar, né, padre? Isso, senão eu falo tudo aqui agora e acabou o assunto. Muito bem, padre. Mas a curiosidade pelo lema e pelo tema é para que, por exemplo, assim, alguns instrutores que estão nos acompanhando, alguns presidentes de federação, de repente estão querendo se inteirar um pouquinho do assunto para até poder melhor trabalhar isso na federação. Pelo menos aqui a gente tem o costume de trabalhar tudo isso antes, para que quando a gente chegue lá no dia da concentração, a gente esteja com esse tema preparado para poder trabalhar. Então, é por isso que eu estou comentando com o senhor, né, a respeito do tema e o lema, até para as pessoas ir familiarizando com o tema, para que a gente possa aí tá falando também. Sim, e até Alberto, acho que é Alberto, colocou lá, né? Desculpa a minha ideia, pode parecer estranha, mas a congregação é cristocêntrica, por isso o tema é Sim, excelente. sim, E sim. realmente, se a nossa devoção a Maria não for para levar a A Cristo, né? Cristo, é isso. Então É, é interessante a observação. isso. Eu estou vendo aqui uns comentários do pessoal também, padre. O Creito, que é da Federação de Paranavaí aqui no Paraná, falou que estão aqui relembrando na nossa conversa os encontros, né? E as comemorações no Dia do Congregado, que já pela segunda vez esse ano não vão estar podendo fazer, então, também, né? Então, esse sentido dessa. A gente sabe de toda a situação, mas é muito sentido isso, né? Da gente não poder se encontrar, né? E. O Rogério, sim, pode dizer. Não, pode falar, padre. Pode dizer. Porque assim, eu conversando até esses dias com outro padre, até o nosso dilema, né? Enquanto padres, enquanto pároco, enquanto pessoa também. E entrou justamente essa reflexão da igreja primitiva, né? Quando eles tinham que se reunirem nas catacumbas, onde eles tinham que se reunir escondidos. Então, assim, durante toda a história da salvação, né, desde a criação e tudo, mas de Uhum. forma especial agora os cristãos em si, né, o Novo Testamento, quantos desafios somos chamados a viver. E agora, só porque esse desafio, de certa forma, é mundial, só porque esse desafio mexe com aquilo que a gente não esperava, aquilo que a gente não está acostumado, isso serve muito para a gente perceber o quanto nós dependemos de Deus e quanto muitas Sim, vezes nós não valorizamos
o martírio dos nossos santos, dos nossos primeiros cristãos, né? Então, bem sabemos que o sangue dos mártires são como adubo, né, para essas sementes dos cristãos. Então, hoje, qual é o meu sacrifício? Né? Então, assim, a gente quer tanto abraçar, a gente quer tanto estar juntos, a gente quer tanto a vacina, mas e aí? Eu preciso mudar aqui dentro primeiro para eu sair, né? Então, olha só, o tanto que foi frutífero essa vivência dos primeiros cristãos ali, de certa forma, com medo. Esses dias mesmo, eu acho que foi domingo, né? Primeira leitura, que Saulo foi se Sim. apresentado, né, aos apóstolos, e a partir daí começou toda essa vivência de Paulo mesmo, né? Então acho que tá na hora de nós mudarmos o nosso nome também, né? Porque às vezes nós estávamos aí abraçando, abraçando, mas lá dentro nós não éramos cristãos. Então eu acho que chegou esse momento da gente viver a nossa catacumba, né? Para realmente amadurecer essa nossa fé e realmente desbravar aí com toda a força, com toda a confiança, com toda depositando a Deus aquilo que é a nossa confiança de verdade, né? Sim. Até o senhor estava comentando alguma coisa a respeito da tradição, daquilo com que a gente estava acostumado, né? Então, a maioria das pessoas antigamente chegavam nessas épocas e eles não dependiam muito de muitos esses encontros. Era mais aquela coisa familiar, de ir na família do vizinho, aquilo que era tradicional de rezar o terço, porque eu também sou de comunidade rural, né? Então, eu tenho muito essa lembrança das pessoas que se reuniam para rezar o terço e depois ali conversavam, aqueles que tinham mais experiência contavam as histórias, né? Então, mais essa vivência que o pessoal tinha. E, de repente, hoje os aplicativos, né, nos permitem esses encontros mais pequenos assim também, para que a gente possa estar voltando a isso, essa vivência, né, padre? Desses momentos, como o senhor falou, da igreja primitiva que se reunia ali em grupos menores, né? Não é todo aquele encontro grande das federações, como a gente estava falando aqui do Dia do Congregado Mariano, mas da gente continuar vivenciando esse momento, principalmente daquelas devoções populares, né? Daquilo que a gente falava um pouquinho antes, né? Isso, até mesmo porque a fé, ela foi passada, ela chegou até nós, porque teve esse repasse muito íntimo entre as pessoas, né? E esse repasse íntimo é quem? São os seus. É o pai que sentava ali. E esses dias também eu estava comentando. A gente não sabe mais o que é fazer uma fogueirinha no quintal, né? E estar Exatamente, ali com padre. os filhos. A gente vê pessoal fazendo piquenique naqueles filmes que são mais de drama, que são mais românticos. Nântico. Gente, está aí a oportunidade da gente sentar com os nossos filhos, né, da gente contar coisas experiências nossas de fé, né? Eu acho que realmente é uma oportunidade muito grande que a gente pode estar perdendo, né? Aí daqui Sim. a pouco sai vacina, daqui a pouco a gente encontra, abraça, e aí? Né? E Onde volta tudo ao normal. é, O deixa a normal vida entre me aspas, levar. né? É, aí a gente continua, né? Deixa a vida me levar, aí a gente começa a reclamar, né? De tantas outras coisas. Sim, sim, padre. O senhor falou a questão da relembrar, dessa questão de fazer a fogueira, o senhor me fez lembrar do meu avô, que os santos de devoção para ele eram os santos juninos, né? Porque era o que veio da tradição da família dele. Então, essa questão de estar à fogueira e rezar o terço, por mais que era o terço mariano, mas era rezado ali naqueles dias. Então, a fogueirinha nunca ficava sem fazer, né? Então, são essas coisas transmitidas para a gente, né? Dentro dessas devoções, que a gente possa chamar de devoção populares, né? E justamente por causa disso, se a gente for olhar o elenco, né, dos santos de devoção, vai ser quem? Vai ser justamente esses santos de junho. É Santo Antônio, São Pedro e São João. Né? Isso por É. quê? Porque realmente tinha essa tradição de reunir e estar em família. Né? Realmente, é interessante. É. Muito bem, padre. Não sei se deixar livre eu, o senhor tem mais alguma colocação para os consagrados, para os devotos, da gente poder vivenciar melhor esse mês? Tenho.
Se alguém quiser colocar alguma coisinha aí nos comentários, a gente contempla também enquanto o nosso tempinho Sim, vai sim, terminando, né? Mas olha só, sim. Rogério, antes de terminarmos, é, quando você perguntou lá no início, né, a questão de bem viver o mês mariano, que eu disse da questão da devoção de modo particular, de modo íntimo, né, com aquele título mariano, que entrou também a questão do altarzinho lá e tudo, eu queria, né, propor de forma prática agora também um exercício de eu até cheguei a comentar no início, mas não exemplifiquei ou expliquei melhor, que é a questão de realmente ter um plano de um exercício espiritual, né? Como se fosse ali realmente uma proposta de vida. Então, nós sabemos que na quaresma, até tem, né? O pessoal as livrarias, as gráficas já perceberam isso, já estão confeccionando, né? Talvez uma folhinha com aquele negocinho que você vai raspando, né? Aí cada dia você tem uma atividade. Hoje eu não vou falar do meu vizinho. Que Hoje eu vou bacana. ficar sem, né? Não sei se você conhece, é muito Não, interessante. não conheço. Não conheço, Não, padre. nossa, é Não. muito legal. É como se fosse um planner, né? Sem fazer Sim, sim. propaganda, mas ao mesmo tempo querendo fazer, porque é muito bom, quem tiver condições faça, que é aquela assinatura da minha biblioteca católica. É Hum. um pouquinho caro diante da nossa realidade, mas o material é muito bom. Enfim, merchandising de lado. Em si não estou ganhando nada, não, mas estou ganhando evangelizando, porque o material é muito bom. Teve um mês que veio esse planner, que você pode fazer as suas anotações espirituais, o livro que você leu, a proposta de novena que você fez, enfim, é muito interessante. Mas esse que eu estou te falando, Rogério, ele é uma folha, né? Dentro dessa Sim, folha vem os quadradinhos como se fosse o mês mesmo, né? Aquele mês, sim. o calendário, né? O E calendário do dentro, mês? isso, e dentro desse calendário, ele é todo escuro, todo preto, né? Aí, cada quadradinho do mês, por exemplo, hoje é dia primeiro, então você lá e raspa, como se fosse aquela raspadinha mesmo, e lá está o exercício do seu dia. Então, hoje está lá, não falar do meu vizinho, fazer jejum, não sei o quê, rezar o texto Hum. pelas almas dos defuntos, alguma coisa nesse sentido. Então, olha só, Sim. eu até tenho um projeto, né, mensal. Depois, se alguém quiser, eu posso até. Vai ficar gravado, não vai? Vai ficar A live? gravado, padre. Qualquer coisa, eu posso até deixar o link aí para você, se você de repente quiser. Essas Sim, sim. propostas, né? Uhum. Esse exemplo que eu estou dando é da quaresma, que você pode fazer também como exercício, né? Olha, cada dia eu vou me organizar para uma coisa, como se fosse um planner mensal mesmo, né? Cada Sim. dia eu vou me organizar para aquilo ali. Mas você pode também, cada dia do mês, contemplar, meditar, querer viver, né, tomar para si uma das virtudes de Nossa Senhora. Então, assim, ele é até tirado do livro Um Mês com Maria. Então, assim, Hum. cada dia você tem uma proposta ali de vivenciar algo de Maria, a humildade, a obediência, a castidade, né? Então, é Sim. outra sugestão que eu dou para vivenciar esse mês mariano. Segue mais ou menos o ritmo, né, que está sendo feito pelos seus áudios, né? Cada dia se vislumbra algo de Nossa Senhora. Nossa Então é mais ou Senhora. menos esse sentido. Só que esse tem um quesito mais prático. O que isso vai me levar a fazer? Então, opa, peraí, eu tenho que meditar, né? Que segue uma linha interessante, esse que vocês estão fazendo. Só que esse além, né? Que Aí nesse sentido ele tem uma proposta de mudança, além do conhecimento, uma proposta de mudança de vida. É isso, padre? isso. Porque, assim, você pode também focar em algo que você quer eliminar da sua vida. Olha, se eu tenho esse vício, né? Esse vício de rezar sem prestar atenção. Quando a gente fala vício, a gente só pensa uma Em direção, né? coisa ruim, né? Aham. Eu tenho esse vício de rezar mais aéreo, de rezar sem prestar atenção,
de rezar apenas palavras, né? Tal. Então, opa, peraí, eu preciso me livrar desse vício. Então, e nós sabemos que o nosso corpo, ele é feito de um exercício. Então, se você não se exercitar, tanto a questão física, né? Quanto a questão intelectual, tanto a questão sexual, então tudo precisa de um exercício. A gente precisa adestrar, a gente precisa domar. Treinar o nosso corpo, né? Justamente. Então, quem sabe esse mês mariano não é para você domar um instinto, né? Para você se reeducar em alguma coisa, para você se eliminar de algum vício, né? De um mau hábito. Então, é uma proposta também que você pode fazer, né? Cada dia eu vou fazer esse exercício, que pode ser repetido, ou como, né, você ir dando o passo em cada dia, dando um passo diferente, né? Sim, sim. Muito interessante, padre, essa questão, porque a gente pode associar as nossas devoções, já que a gente está acostumado, e dar um passo num conhecimento a mais e numa mudança de vida também, de acordo, porque quando a gente fala de renovar as nossas devoções, principalmente para a gente renovar a nossa consagração, eu sempre tenho uma frase guardada que eu, embora indigno, mas cheio do desejo de pertencer ao número dos vossos filhos, então para a gente pertencer a ela, a gente necessita de um crescimento diário muito grande, né, padre? Sim, sim. E justamente da consagração de Padre Vitor. Exatamente. Então, assim, e realmente, ô Rogério, pegando um trechinho só, já estamos no momentinho final aí, você está controlando o tempo, né? Sim, sim, mas estamos tranquilos, padre. Domingo eu comentei a questão de que a própria liturgia nos chama, né? Que amemo-nos não só com palavras. Então, olha só, aí falou a questão dos frutos também, né? Se a gente não der frutos, é cortado. Então, juntando isso, a reflexão que eu fiz foi o seguinte, olha só, às vezes nós nos orgulhamos, né? Usamos a fita, eu estou na pastoral tal, e às vezes a gente é até ousado em dizer, né? Ah, se não fosse eu nessa pastoral, as coisas não andavam, não dava certo. Mas olha só, o grande questionamento. Às vezes o fruto que eu estou produzindo está ficando só ali naquela pastoral, naquela igreja. Mas o verdadeiro fruto, que no caso é a minha vivência com a família, é o meu testemunho no meu trabalho, na rua, nas minhas vestes, né? Esse é um fruto também essencial que muitas vezes as pessoas esquecem. Não, então eu estou na igreja, eu estou exercendo essa função, estou fazendo a leitura, estou isso, estou aquilo, estou aquilo, estou aquilo, estou aquilo. Mas o fruto realmente não está sendo produzido. Você está sendo um funcionário do padre, um funcionário da igreja, né? Então, isso é um grande risco. Então, realmente, mesmo indignos, mas somos chamados a produzir esse fruto no nosso dia a dia. Então, essa é toda a questão da prática, né, da devoção. Exatamente, né? Daquilo que eu falava do crescimento, né? Para que a gente seja de Nossa Senhora, a gente pertença a ela, né? A gente precisa desse crescimento, desse fruto que é essa mudança, né? Da gente, né, padre? Padre Silvanei, o senhor tem mais alguma colocação ainda para a gente? Muito bacana essa vivência. Eu realmente não conhecia dessa vivência, dessa mudança que a gente faz aí, desses acontecimentos diários, né? Fazer esses exercícios de mudança, eu realmente não conhecia. Para mim foi uma novidade conhecer todo esse trabalho. Sim, e é engraçado, Rogério, que eu não vi ninguém colocando nos comentários se tinha mais alguma coisa. Se tiver, vocês lembram aí. Mas olha só. Por enquanto, não. É engraçado, Rogério, não sei se acontece por aí, esses lados mais do sul, mas pelo menos por aqui, em Minas, nos lugares que eu já passei, é engraçado que quando nós falamos que vamos fazer um jejum, a barriga já ronca, a gente já começa a dar aquela fraqueza, aquela bambeza, sem fazer. Só no dia anterior. Você se pensar, nossa, amanhã eu vou fazer o jejum. Nossa, já começa aquela fraqueza, aquela bambeza, suadeira, e a barriga roncando, roncando, roncando. Então, olha só, também, né? É falta de prática. Por quê? A igreja me pede 2 vezes ao ano. Me obriga, vamos dizer assim, né? Pronto, então eu já me contento com o mínimo.
Então, é justamente esse exercício que me mantém forte. Então, se eu não tenho a prática de exercício, é igual academia, né? Ah, eu quero perder peso, eu quero ganhar músculo. Você vai fazer um dia só? Não tem como. Aí você faz um dia, você fica com as pernas trêmulas, você não consegue nada Dá e uma desiste. canseira. Por quê? Porque foi só um dia, não foi um exercício, né? Então, da mesma forma, na nossa vida espiritual, a gente precisa de exercícios. E o próprio Jesus já diz, né? Alguns demônios, a gente só se vê livre deles, eles só são expulsos com jejum e oração. E às vezes a gente contenta com a oração assim muito mesquinha, né? Não é realmente um exercício, não é ali uma prática, né? Então assim, podemos viver bem o exercício, o mês mariano. Não é só rezando o terço, mas pode ser muito mais profundo. Ele pode ser muito mais violento com os nossos maus hábitos, com os nossos vícios, né? Então, Nossa Senhora está aí para vir de voadora nessas questões. Nessas questões, né? E aí basta que a gente faça a nossa parte, né, padre? Que a gente se coloque à disposição, que a gente se coloque em oração. Meios, mesmo vivendo em tempo de pandemia, nós temos muitos hoje para poder conseguir tudo isso, né? Então, basta que a nossa parte, vamos dizer assim, né, da gente se esforçar, procurar e vivenciar, né? Como o senhor fala a respeito da vivência do jejum, tantos outros meios que tem, principalmente a congregação, com tantos outros atos de piedade que tem, principalmente os marianos, né, que a gente possa vivenciar e que algum deles a gente conhece também, né? E mais esses uns que o senhor trouxe, que para mim é novidade, para que a gente possa conhecer nesses exercícios durante o mês, né, padre? Então basta a gente poder estar fazendo a nossa parte como consagrado, principalmente, né? Uhum, justamente. Então, eu disse, mas repito, então eu vou reestruturar o meu aqui e vou deixar o link nos comentários do vídeo, né? Sim, padre. Para quem quiser, quem se interessar, pelo menos conhecer. É só uma dica, é só uma orientação, é só um exemplo, né? Você pode adaptar ele aí da sua maneira. O importante é ter esse coração aberto, e como você disse, né, Rogério? É querer, É né? querer. Então, a graça tá lá. É de graça, tá lá. Mas Tá eu lá. tenho que ir, né? Igual o É, Júlio também disse, né? Em tudo amar e servir, em justamente. tudo a mais servir. Padre, Senão, a pior que gente. dá. Bom, eu daqui não estou conseguindo ver se mais alguém comentou, até agora não vi nenhum comentário mais algum. Senão a gente poderia. Então, padre, eu gostaria muito de agradecer o senhor, que já mais de uma vez já esteve com a gente, aqui está com a gente, né, nessa live, desse momento especial, né, de mês de maio, onde a gente renova os nossos momentos devocionais, com tantas reflexões, nos faz lembrar de quem somos, a quem nós nos entregamos, né, padre? Então, um momento rico para a gente, esse momento da gente ir aprofundando essa vivência mariana nossa, e é muito importante para nós. Então, gostaria de agradecer especialmente o senhor hoje, de dedicar o tempo do senhor aí para estar com a gente nesse momento de conversa. Muito obrigado, padre. Eu que agradeço, figurinha repetida, vocês vão cansar de mim, né? Vamos não. Mas, enfim, Precisamos, padre, ouvir o senhor. por falta de programação, a gente. Então, mas assim, fico muito feliz, né? É uma maneira da gente estar se encontrando, né? Mesmo que Sim, às vezes eu não vejo todo mundo, tem muita gente aí comentando, vocês sim, não veem, né? Mas a gente não vê todo mundo. Mas é exatamente. muito bom estarmos aqui. E assim, diante daquilo que a gente pode oferecer, é o mínimo que a gente pode, né? Então, a gente faz o possível de fazer com gosto, com carinho, porque Nossa Senhora merece, né? E como foi dito, em tudo amar e servir. Então, Sem dúvida mais a gente está servir. aí sempre à disposição, né? Claro que, por mais que seja simples e por mais que seja, talvez nem atenda à expectativa, à programação, ao projeto, mas estamos aí. E qualquer coisa, né, continuamos à disposição para crescermos juntos, né? Eu digo que depois que Sim, eu conheci a congregação mariana,
que foi bem recente, né? Vale até outra live. Mas eu acho que eu já comentei a questão de como Nossa Senhora me laçou, né? E como foi rápido essa questão da congregação mariana. Mas eu percebo muito a ação de Deus na minha vida, diante, né, desse manto protetor de Nossa Senhora. Então, a gente está aí sempre à disposição com um pouquinho que a gente pode oferecer. Sim, padre, mas a ideia é essa mesmo, da gente fazer um bate-papo e nessa conversa a gente vai aprendendo e crescendo, padre. A ideia realmente é essa. Então, novamente agradeço o senhor, muito obrigado por senhor essa disponibilidade de estar com a gente. Agradeço todos que estão aí, que nos acompanharam durante essa live. Não consegui ver o nome de todo mundo aqui, mas que Deus abençoe por ter dedicado esses momentos com a gente aí. A live vai ficar gravada, depois se quiserem compartilhar com as vossas congregações e federações. E para encerrar, padre, gostaria de pedir a sua bênção para mim, para todos que estão nos acompanhando aí, por favor. Sim, e vou colocar também a live no meu canal do YouTube. Eu quero movimentar ele mais com a questão da congregação mariana e tudo, mas o tempo às vezes não é tão favorável Não é tão assim. possível. Mas, enfim, Sim. Então também agradeço a participação de todos, né? Eu vi alguns aqui de Rio Pardo que eu comentei lá da minha experiência, então um abraço a Rio Pardo também. E então que possamos, né, esse mês de maio, por mais que já começou, mas ainda dá tempo de você fazer o seu programa de vida espiritual. Tem como você ainda fazer o seu projeto, né? Então vale a pena você aí, né, se deixar guiar por Nossa Senhora. Por Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe, Maria Santíssima, São José, seu castíssimo esposo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Muito obrigado, padre, pela disponibilidade. Fique com Deus. Eu que agradeço, Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser, muito em breve, padre. Tchau.